Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir em todos os seus caminhos. A palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 7, isso mesmo, nos traz aqui um grande ensinamento. Logo, meus irmãos, que Deus ele ordena a Josué a conduzir o povo, meus irmãos, a congregação, isso mesmo, que Moisés tirou do Egito e Josué sucedeu a eles, para que eles pudessem entrar na terra prometida, invadir ali a cidade de Jericó, que Deus, meus irmãos, tinha abominado aquele povo que ali estava, isso mesmo, pela idolatria, pelo pecado, pela situação que se encontrava-se ali, isso mesmo. O Senhor, meus irmãos, disse que ali não poderia ficar aquele povo. Ali Deus iria estabelecer o seu povo para a prosperidade, para a multiplicação, isso mesmo. E aqui no capítulo 7 do livro de Josué, logo após, meus irmãos, Josué com a congregação e o povo terem invadido Jericó, terem tomado posse da terra que Deus tinha prometido, eles estavam se alongando ali, meus irmãos, nas terras próximas e tomando aquelas cidades próximas para que eles pudessem se estabelecer ali. Isso mesmo. E o interessante, meus irmãos, é que Deus ele deu uma ordem. Deus deu uma ordem, meus irmãos, a Josué, e a ordem que o Senhor deu a Josué para que todo o povo temesse, isso mesmo, que nada viesse sobrar da cidade de Jericó e daquele lugar, porque era abominação aos olhos de Deus. Era para ser queimado e destruído tudo. A única coisa, meus irmãos, que poderia ali, meus irmãos, ser destinado, isso mesmo, ser destinado ao tesouro da casa de Deus, do santuário, era o ouro, a prata, isso mesmo, os bens valiosos, isso mesmo. Estes utensílios apenas seriam destinados ao tesouro, isso mesmo, do santuário da casa de Deus, isso mesmo. Mas tudo o restante era para ser queimado, extinguido ali, meus irmãos, daquele lugar. O Senhor não queria que nada ali, meus irmãos, sobrasse. E aqui, meus irmãos, no capítulo 7 do livro de Josué, retrata isso mesmo, o pecado de um homem daquela congregação chamado Acã, onde ele desobedeceu a ordenança de Deus. Ele pega, meus irmãos, e esconde isso mesmo, prata e ouro, utensílios que Deus, meus irmãos, tinha, meus irmãos, proibido de ninguém tocar, isso mesmo. Estes utensílios, meus irmãos, só podiam ser destinados se fosse ao tesouro da casa de Deus. O resto, meus irmãos, tudo era para ser destruído totalmente. O Senhor não queria nada. De Jericó, meus irmãos, nem os animais eram para ficar vivos. Porque, meus irmãos, a prostituição, a idolatria, o mal tinha tomado conta tanto de uma forma da cidade de Jericó, que o Senhor tinha abominado tudo que ali se encontrava-se. Sacrifício de crianças, sacrifício de animais, meus irmãos, tudo, meus irmãos, ao diabo, isso mesmo, a deuses, meus irmãos, isso mesmo, que não são Deus na verdade, né? São abominações, isto mesmo. E o Senhor, meus irmãos, tinha ordenado que ali era para ser destruído tudo, isso mesmo, para que nada, meus irmãos, pudesse influenciar aquele povo que Deus estava colocando ali, isso mesmo. E Acã deixou que a cobiça entrasse no seu coração. Acã, meus irmãos, era um dos homens da congregação de Judá, isso mesmo, que estava entrando, que entrou ali, tomou posse daquela cidade ali de Jericó,
isso mesmo, juntamente com Josué, segundo a ordem de Deus. Só que Acã desobedeceu a ordenança de Deus, que nada era para ficar naquela cidade. Ele toma ouro, prata, isso mesmo. Ele toma, meus irmãos, bens, isso mesmo. Ele toma bens e esconde, isso mesmo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Diz assim, e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, isso mesmo, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entrar os despojos, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, isso mesmo, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Acã pega, meus irmãos, estes utensílios, uma capa, isso mesmo, utensílios de ouro, de prata, e enterra dentro da sua tenda, que era a sua casa, isso mesmo. Aterrou ali, meus irmãos, e escondeu. Só que, meus irmãos, a desobediência trouxe, meus irmãos, consequências àquele povo. Porque, meus irmãos, Deus ele tinha dado uma ordem, isso mesmo. E qualquer, meus irmãos, qualquer um deles que quebrasse a ordem de Deus, não obedecesse, iria ter consequências para todo aquele povo, isso mesmo. E uma das consequências foi o quê? Quando eles, meus irmãos, foram lutar em uma cidade vizinha para tomar posse e se apossar também em uma cidade chamada Ai, eles foram destruídos. Destruídos não, né? Eles perderam aquela batalha. E 36 homens que estavam no meio daqueles soldados que foram àquela peleja foram mortos. Isso mesmo. Mas como assim, pastor? Meus irmãos, Deus estava de uma forma tão poderosa com este povo de Israel, que onde eles iam, eles venciam, eles rompiam, Deus abençoava, não existia muralhas, nada que pudesse impedir o crescimento, a prosperidade e o avanço deles. Somente uma coisa, a desobediência às ordenanças de Deus. E quando, meus irmãos, eles juntam ali homens e vão até a cidade de Ai, isso mesmo, que é uma cidade próxima a Jericó, para que eles pudessem, meus irmãos, também tomar posse daquela cidade. Em vez deles ganharem, isso mesmo, eles fizeram, meus irmãos, em vez deles ganharem, meus irmãos, colocar aquele povo para fora e tomarem posse daquela cidade, eles foi quem correram de lá, isso mesmo, a fio da espada, isso mesmo, a ponto que 36 daqueles que foram, isso mesmo, foram feridos, isso mesmo. Consequências, meus irmãos, do pecado, meus irmãos, de Acã, pela desobediência a Deus. E o pecado de Acã, isso mesmo, teve, meus irmãos, poder sobre todo aquele povo, isso mesmo, trouxe consequências para todo aquele povo, a ponto, meus irmãos, de até perderem, isso mesmo, nesta peleja que eles estavam indo, que eles foram até a cidade de Ai, que é uma cidade próxima a Jericó, isso mesmo. Olhe bem, meus irmãos, a bênção de Deus era tão poderosa na vida deste povo, tão poderosa, isso mesmo, que a fama deles, onde eles chegavam, já colocava o terror em tudo. Onde, meus irmãos, diziam: Israel está vindo aí, isso mesmo, o povo que saiu do Egito está vindo aí, o Deus deles é um Deus poderoso que não perde batalha. Meus irmãos, não tinha inimigo, não tinha nada que resistisse, os inimigos já se afrouxavam, isso mesmo, já ficavam temerosos, isso mesmo, já temiam, isso mesmo, a Israel. Mas depois, meus irmãos, que eles foram, isso mesmo, depois, meus irmãos, que Acã pecou, isso mesmo, escondeu, meus irmãos, o que Deus tinha abominado, só podia ser se fosse destinado ao tesouro da casa de Deus, isso mesmo. Eles perderam, meus irmãos, esta peleja pela desobediência de um único homem, isso mesmo, pelo pecado, isso mesmo, que ele causou ali. Nós aprendemos, meus irmãos, que
o pecado traz grandes consequências na vida de uma pessoa, até mesmo em uma casa, em uma família, isso mesmo. E nós devemos, meus irmãos, temer isso mesmo. Nós devemos temer muito ao qualquer, meus irmãos, desvio, isso mesmo, de conduta que não agrade ao Senhor. Nós devemos temer, porque se nós agradar a Deus, se a gente permanecer fiel e firme, segundo a vontade e a palavra de Deus, não existe, meus irmãos, inimigos, não existe muralhas, não existe nada que possa impedir o progresso, a sua caminhada, isso mesmo. Não tem nada que possa, meus irmãos, atrapalhar a sua vida e a sua caminhada com Deus. Nada, meus irmãos, nada, nada, nada. Meus irmãos, este povo, eles cresciam, eles venciam todas as pelejas, todas. Nada nem ninguém podia, porque, meus irmãos, Deus estava com eles. Deus só se afastou deles quando houve, meus irmãos, a rebelião do pecado. Isso neste caso aqui, de Acã, pela desobediência. Isso mesmo. A ponto que Josué, meus irmãos, começou a chorar. Quando Josué viu, meus irmãos, os homens que foram até a cidade de Ai, lutar lá e pelejar, isso mesmo. E Josué viu que aquele povo veio chorando, voltou para trás, isso mesmo. E homens foram feridos, mortos daquele povo. Josué caiu em pranto, em choro, e pedindo a Deus, perguntando a Deus o que tinha acontecido. Porque o Senhor jamais perdia uma batalha, jamais perdia, isso mesmo, uma guerra. É tanto que o nome do Senhor é conhecido entre eles como o Senhor dos Exércitos. Isso mesmo. Jamais o Senhor poderia e perdia uma peleja, a não ser, meus irmãos, pela desobediência entre aquele povo. Isso mesmo. Nós devemos, meus irmãos, amar ao Senhor e buscar, meus irmãos, ser obediente ao Senhor. Isso mesmo. Porque se nós for obediente, temente a Deus, fiel segundo a palavra e a vontade de Deus, não existe nada que possa impedir isso mesmo, o projeto e o plano de Deus na sua vida. Não existe nada, meus irmãos, nada. E quando Josué, meus irmãos, começou a chorar, prantear e perguntar: Senhor, por que este povo foi derrotado por aquele povo? Olha o tanto que o Senhor nos deu vitória até aqui. Isso mesmo. O que este povo e as nações irão dizer? Irão dizer que nós estamos sendo derrotados, que nós iremos perecer nesta cidade, que nós iremos acabar-se aqui nesta cidade. Isso mesmo. Irão dizer que o Deus deles, no caso o Senhor, isso mesmo, não é um Deus poderoso. E Josué começou a chorar. E Deus disse: olha, a consequência disso é o pecado entre vocês. Isso mesmo. É o pecado que está entre vocês. E Deus ordena a Josué, meus irmãos, a investigar isso mesmo. E procurar onde é que estava, meus irmãos, o anátema, o que Deus tinha amaldiçoado, que estava escondido. Isso mesmo. E Josué, meus irmãos, levantam homens e começa a bater em tenda, casa em casa. Isso mesmo. Em tribo em tribo, buscando onde estava o que estava amaldiçoado, o que estava atrapalhando ali a vida deles. Isso mesmo. O que tinha impedido que Deus agisse na vida daquele povo. A ponto, meus irmãos, quando eles chegaram em uma determinada tenda, isso mesmo, em uma determinada casa ali conhecida como tenda, eles encontraram, meus irmãos, ali o que estava amaldiçoado, o que estava escondido, o que Deus, meus irmãos, tinha amaldiçoado, que ninguém tocasse naquilo. Tudo era para ser destruído de Jericó, não era para ficar nada. Isso mesmo. Apenas se os utensílios de ouro fossem destinados ao tesouro do santuário de Deus, mas o resto não era para ficar nada, porque aquele lugar era abominação, tinha sido abominação aos olhos de Deus, e ali era para ser santificado, regenerado, uma nova cidade, tudo era para ser restabelecido novamente ali. E quando, meus irmãos, Acã confessa o seu pecado aqui, como eu li para você, isso mesmo, acabou, meus irmãos, o mal que estava ali atrapalhando o progresso e o avanço daquele povo. A ponto que depois, meus irmãos, que eles foram novamente até a cidade de Ai, mais uma vez, eles destruíram aquele povo totalmente.
Isso mesmo. Eles foram lá, destruíram, tomaram posse daquelas cidades de Ai. Por quê? Porque agora, meus irmãos, não havia impedimento, não havia desobediência às ordens e à vontade de Deus. O Deus o qual nós servimos, meus irmãos, é um Deus, meus irmãos, que Ele nos dá a ordem para nós obedecer à sua vontade. E nós devemos, meus irmãos, temer e buscar seguir a vontade de Deus constantemente. Quando nós, meus irmãos, estamos sendo fiel, isso mesmo, fiel, meus irmãos, em tudo, segundo a vontade de Deus, tememos, obedecemos e observamos a vontade de Deus, não devemos temer a nada mesmo. E nós sabemos que o Senhor, Ele vai agir em nosso favor. Isso mesmo. Pois então observe, isso mesmo, busque todos os dias andar segundo a vontade de Deus. Se há algo que você vê que está dando errado na sua vida, se tem algo que tem atrapalhado, é algo que tem errado. E você tem que observar e dizer, Senhor, me ajuda, me mostra. O que é que está errado? O que é que está atrapalhando, Senhor, a minha vida? Isso mesmo. O que é que está atrapalhando? Para que em tudo nós possamos, meus irmãos, prosseguir. E eu não estou falando, meus irmãos, apenas em enriquecimento. Não, meus irmãos. Eu estou falando, meus irmãos, na bênção de Deus, no progresso de Deus na nossa vida, nos nossos caminhos, em tudo. Isso mesmo, em tudo na nossa vida. Porque, meus irmãos, se nós andarmos segundo a vontade de Deus, não existe nada que possa impedir o progresso, o avanço na sua caminhada, na sua jornada. Se você estiver segundo a vontade, isso mesmo, das ordenanças que o Senhor Jesus Cristo nos deu, isso mesmo, por meio do Senhor, você pode ter certeza, meus irmãos, que nós iremos progredir nos nossos caminhos. Não estou falando apenas em dinheiro, estou falando em tudo na nossa vida. Amém? E eu creio que Deus ele vai agir poderosamente na sua vida. Pois então coloque isso no seu coração. Da mesma forma que o Senhor foi com este povo e deu vitória. Isso mesmo. Quando eles pecaram, eles tiveram que tirar o que estava errado do meio deles. Tirar isso mesmo. Tirar fora isso mesmo. Para que ali o Espírito de Deus pudesse estar agindo ali em favor deles. Eu quero fazer uma oração pela sua vida agora, neste momento. Pela sua vida, pela sua casa. Se existir algo errado aí, vai cair por terra, vai sair em nome de Jesus Cristo. Se existe algo, isso mesmo, põe para fora. Isso mesmo. Quando eu falo isso, meus irmãos, é a gente tomar uma atitude, isso mesmo. E a gente, meus irmãos, abominar isso aos olhos de Deus. E o Senhor, Ele vai agir poderosamente na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, em favor da Tua igreja, em favor, Senhor, desta pessoa que está nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esta pessoa que está nos ouvindo agora. Senhor, que nós venhamos, Senhor, abominar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não é agradável a Ti. Que possamos, Senhor, viver uma vida reta, agradável a Ti em todos os nossos caminhos. Que o Senhor possa nos mostrar, Pai, tudo, Pai, para que os nossos caminhos sejam retos, agradáveis a Ti em tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Se existe alguém doente, sentindo dores, cansaço, opressão, se existe algo errado, Pai, nesta vida, nesta casa, que seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, entra com providências, Pai. Ajuda esta pessoa, Senhor, na vida dela, na casa, na família, a conduzir, Senhor, a vida dela, a família, os caminhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Repreende, Senhor, todo espírito mau, tudo aquilo que tem agido, Senhor, impedindo o progresso, o avanço, tudo aquilo, Senhor, que tem abrido brechas, portas para o diabo, para o inimigo entrar nesta vida, nesta casa, que seja repreendido, que seja amarrado agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que seja queimado pelo poder do nome de Jesus. Toda doença, todo espírito mau, toda porta que tem sido aberta, isso mesmo, que tem influenciado algo contra esta vida, esta casa, esta família, o trabalho desta pessoa. Meu Deus, entra com providência, Senhor, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca agora nesta vida, em nome de Jesus, Senhor. Entra agora com providência na vida desta pessoa. Eu oro, Senhor, e eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo a bênção sobre esta vida. Receba de Deus agora a bênção, o milagre, em nome de Jesus. Diga, eu creio
Eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Lembrando, meus irmãos, quando a gente fala em botar para fora, a gente não está se referindo, meus irmãos, a botar pessoas. A gente, meus irmãos, botar, meus irmãos, aquilo, isso mesmo, que está desagradando ao Senhor como pecado, isso mesmo, que pode influenciar a nossa vida, isto mesmo. Amém, meus irmãos? Mas se existe alguém, a gente tem que orar, a gente tem, meus irmãos, que abominar é o pecado, é aquilo que não agrada a Deus. Amém? Mas em tudo nós devemos, meus irmãos, por meio de Cristo, suportar e amar. Mas nós devemos, meus irmãos, rejeitar toda prática que não agrada a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amo a sua vida.